Olá, estamos de volta, curso PGR-GRO, já fizemos as apresentações. Agora eu gostaria de passar para você mais duas coisinhas, tá? Dentro do pacote do nosso curso nós teremos um grupo fechado no Facebook e um grupo fechado no WhatsApp. Esses dois grupos vão ser utilizados para que eu possa passar para você toda a alteração que a norma vier a sofrer ou qualquer outro desdobramento que eu entenda que venha agregar o seu conhecimento e contribuir para um melhor desempenho da sua função dentro da empresa onde você for exercê-la, tá legal? Inclusive, considerando já essa questão da mudança da NR18, assim que tiver alguma informação eu vou estar passando para todos, tá legal? Muito bem, vamos lá, vamos começar, as apresentações já foram feitas e agora nós vamos direto ao ponto. Antes de mais nada, antes de começar propriamente dentro do nosso curso, nós vamos falar um pouquinho sobre objetivos e vamos fazer uma contextualização para que a gente possa imergir dentro do nosso treinamento, tá? E esse objetivo é um objetivo voltado para nós, os nossos objetivos, não os objetivos da norma, tá? Qual que é o nosso objetivo? O objetivo principal é aprofundar o conhecimento dentro da nossa área de segurança e saúde no trabalho. O objetivo 2 é dar as bases da estrutura do GRO, que a gente quer que você tenha a noção de como colocar em prática o gerenciamento de risco dentro da sua empresa, tá? Na empresa que você trabalha ou onde você presta serviço. Estabelecer as bases para a implantação do PGR, não só construir o documento, mas como também estruturar ele para que você possa implantar ele dentro da empresa, tá legal? E por último, uma coisa que eu acho muito relevante, extremamente importante, estabelecer bases para a criação de indicadores, que eu chamo de indicadores 4.0. Nós precisamos apresentar indicadores para o empregador, tá legal? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar em 2018, tá? Embora a nossa norma está entrando agora em 2021, mas a ideia principal para que a gente possa cair dentro do PGR, ela nasce lá atrás, em 2018, com a portaria 787 de novembro de 2018, tá? O que era essa portaria, né? Essa portaria estabelecia as regras de aplicação, interpretação e estruturação das NRs, né, relacionadas à segurança do trabalho. Qual que era o problema? Veja só, não sei quanto tempo você é formado na área, mas havia sempre uma questão de conflito. Qual norma eu vou seguir? Que às vezes você tinha uma norma que falava sobre um determinado tema e você tinha uma outra norma que também tratava daquele tema, porém com informações diferentes. Então, essa portaria, ela antecede toda essa mudança das NRs que está sendo feita agora. Então, a portaria veio estabelecer quais são os critérios. Então, dentro do seu artigo 3, ela fala o seguinte, que as normas a partir de agora são classificadas como normas gerais, normas especiais e normas setoriais, tá? As normas gerais são as que regulamentam os aspectos decorrentes da relação jurídica que está prevista em lei, sem estar condicionada a outros requisitos, como atividades, instalações, equipamentos, setores ou atividades econômicas específicas. Então, a norma geral é uma norma que ela serve para todas as outras normas, tá? E ela tem esse aspecto da relação jurídica porque está relacionado fortemente dentro da questão do trabalho em si, tá? As normas especiais são as que regulamentam a execução do trabalho, considerando as atividades, as instalações e os equipamentos empregados sem estar condicionada a setores ou atividades econômicas específicas. E as normas setoriais são mais fáceis de a gente entender, que são aquelas normas que estão voltadas para segmentos específicos dentro das questões de relação do trabalho, tá? E aí temos mais, né? Então, o artigo 7 ele trata dos anexos, onde também foi criada uma classificação específica para os tipos de anexo que as normas têm. Então, por exemplo, o anexo do tipo 1 complementa diretamente a parte geral da norma. Tá um pouco confuso, mas eu vou explicar para você, tá? O anexo do tipo 2 dispõe sobre situação específica da NR. O anexo do tipo 3 não interfere na NR, apenas exemplifica ou define seus termos. É quase um glossário, né? É isso que é o anexo do tipo 3. Mas vamos em frente, tá? Vamos dar uma olhada no anexo do tipo 1, tá? Para que a gente possa ter uma ideia do que nós estamos falando, tá? Então, vamos lá. O anexo 2 da NR1 é um anexo do tipo 1.
tá? E como que é o anexo do tipo 1? Veja só, complementam diretamente a parte geral da NR. Então, a NR1 fala sobre diversas coisas e também fala sobre a questão do ensino à distância, né? Mas como que é que vai se organizar essa questão do ensino à distância? Então, o anexo 2 da NR1, esse é do tipo 1, porque ele complementa o que diz o texto da norma, beleza? Tranquilo até aqui? Legal, vamos lá. Vamos pegar um anexo do tipo 2. Um anexo do tipo 2 é um anexo, olha aqui, ó, dispõe sobre situação específica de uma NR, beleza? Então vamos dar uma olhada. O anexo 5 da NR12 trata somente de motosserra. Tá vendo? Então, você tem a NR12 que fala de equipamentos e um monte de outras informações, só que ela tem um anexo 5 que vem tratar, um anexo do tipo 2, vem tratar de um assunto específico, que é motosserra. Tá vendo? Aqui eu tenho já um pedacinho do anexo 6, mas o que interessa é o anexo 5, tá? E o anexo 3 não interfere na NR, apenas exemplifica ou define termos. Vamos dar uma olhada? Então, veja só, o anexo 1... O anexo 1 da NR31 é um glossário, tá vendo? Olha lá. Abrigo fixo, abrigos móveis. Então, esse é um anexo do tipo 3. Então, nós temos o anexo do tipo 1, que vem complementar a norma. Temos o anexo do tipo 2, que vem falar sobre um assunto específico para a norma, e o anexo do tipo 3, que é um anexo de definições, né, que estabelece qual é as palavras que está sendo utilizado e por aí vai. Tudo bem? Vamos em frente? Então vamos lá. Continuando a nossa contextualização, e aí veja só, em caso de conflito aparente entre os dispositivos das NR, a solução foi dar uma aplicação de regras, colocar algumas regras. Então veja só, a NR setorial, ela se sobrepõe à NR especial ou geral. Então você tem uma NR, por exemplo, 37, que é de plataforma de petróleo. Ela se sobrepõe à norma especial e se sobrepõe à norma geral. Eles criaram uma hierarquia dentro das normas, que isso para nós facilitou bastante. Qual é o texto legal que eu tenho que seguir para que eu cumpra determinado item da norma? É claro que isso não acontece abertamente em todas as normas, mas nós temos esse gargalo enquanto a gente não conseguiu harmonizar todas as normas, tá? Então lá no segundo ele fala, a norma especial ela se sobrepõe à geral. Beleza? Então, em caso de... Aí veja só, então, nós temos a setorial que está acima da especial, que está acima da geral. E nós temos a especial que está acima da geral. Beleza? Em caso de lacunas na interpretação da NR, aplica-se as seguintes regras. A norma setorial pode ser complementada por norma especial ou geral, quando aquela não contemple todas as situações previstas ou necessárias dentro da setorial. E a norma especial pode ser contemplada também com a norma geral. Tudo bem? Vamos lá. Então veja só, o que nós temos de normas que estão, é claro que eu não coloquei todas, mas algumas só para que a gente possa ter uma ideia de normas geral. Por exemplo, a NR1 é uma norma geral. A NR2, inspeção prévia, também é uma norma geral. A NR4 também é uma norma geral. Assim vale para CIPA, vale para 9, que agora não vai ser mais PPRA, vai ser avaliação e controle das exposições físico, químico e biológicas, tá? E as especiais, vamos lá, quais são? A NR6 é uma NR especial que trata exclusivamente do aspecto de EPI. A NR8 trata de edificações. A 10 eletricidade. Então já dá para mais ou menos a gente ter uma ideia, né? Você vê a 19, a 25 e uma norma setorial, como é que é? Então a gente já sabe, a 18 SST na construção civil, a 22 SST na mineração, a 29 SST nos portos, a 31 SST rural e a 37 SST em plataformas de petróleo. Legal? Então, e os anexos, como ficaram? É aquilo que a gente falou. Nós temos o anexo do tipo 1, que complementa o texto da norma. Nós temos o anexo tipo 2, que trata de um assunto específico para aquela norma. E nós temos o do tipo 3, que trata dos glossários, que é a explicação dos termos dentro da norma, tá? Então,
Acho que até aqui nós não temos muita complicação, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, nesse caso aqui, né? Quando a gente fala as normas gerais, quem são? São as que regulamentam os aspectos decorrentes da relação jurídica prevista nas leis, sem estarem condicionada a outros requisitos, como atividades, instalações, equipamentos ou setores e atividades econômicas específicas. Então, para nós já está claro como que é uma norma geral, é aquela norma que vai ter um guarda-chuva maior, e você vai acabar vendo isso dentro da nossa NR1. Vamos voltar aqui. No caso dos anexos, nós já falamos, já te expliquei os anexos, né? Então não precisamos falar sobre ele novamente. Tá? Em caso de conflitos, aquilo que a gente já falou, norma setorial, ela está acima da norma especial, que por sua vez está acima da norma geral. Se tiver conflito na norma especial, essa está acima da norma geral. Tudo bem? Vamos em frente? Legal. Bom, essa aula era só isso, eu queria dar somente uma introdução, uma parte da contextualização do que a gente vai encontrar, para que a gente possa falar da norma que vai entrar em vigor dia 2 de agosto de 2021, a gente precisa voltar um pouquinho para entender como chegamos até aqui, né? Então, nesse aspecto, essa parte da contextualização é mais para que a gente possa entender que essa portaria veio organizar todo o sistema jurídico nosso de NR, que até então não tinha. Pra você ter ideia, quando eu me formei, nós tínhamos 28 normas e nós não tínhamos essa portaria para ajudar. Então, conflitava, por vezes, você ter uma informação que está na CIPA, na NR5, e uma informação que, por vezes, estava na NR18. E qual seria o ordenamento correto a seguir? Né? Então, essa norma veio para ajustar essa questão e, a partir daí, todas as outras normas que estão sendo revisadas, está se buscando uma harmonização para acabar com esses conflitos. Mas, na próxima aula, a gente ainda vai falar um pouquinho mais de contextualização antes de entrar na NR1, tá bom? Grande abraço e a gente se vê na próxima aula.